25 e os versos por aí em diante. 1 Samuel, capítulo 25. A poderosa palavra do Senhor Jesus. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e plantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Marim. E havia um homem de Maom que tinha as duas possessões de um Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava toqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou 10 jovens e disse ao jovem: sube ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai em meu nome, como está? E assim direis, aquele próspero, paz que tenha, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tem tenha paz. O versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e a cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas redes, que degolei para os meus toqueadores, e o daria a homem que eu não sei de onde vem? O 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas pisadas, e 5 medilhas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 faixas de figos passados, e os pôs sobre o jumento. 19. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Aqui fala, meus irmãos, sobre a vida de Davi após a morte de Samuel. E também nessa passagem também fala sobre Nabal e sua esposa Abigail. A vida de Davi após a morte de Samuel também relata sobre ele, né? Sobre esses 2 personagens, que é Nabal e Abigail. Nabal era um homem mau, um homem ruim, um homem que não tinha dó de ninguém. É um homem que eu acho que só a mulher que aguentava. E, meu Deus, que homem miserável, viu? É como a Bíblia fala, viu? Já a Abigail é uma mulher de bom coração, de entendimento, corajosa e virtuosa também. E bonita. Aleluia, glória seja dada no nome santo do Senhor Jesus. Davi, quando Davi estava naquela cidade, como a Bíblia fala, ele protegia o rebanho de Nabal. Protegia, e tudo que Nabal precisava, Davi estava ali, ao seu lado. Ele protegia o rebanho, não porque aquele rebanho estava sendo torneado. Aí é quando Davi precisou, naquele momento, Nabal. E é quando ele envia 10 dos seus jovens a Nabal para pedir ajuda a ele. Mas só que quando aqueles 10 jovens chegam aos pés de Nabal, ele a trata muito mal. A trata Davi muito mal, de forma grosseira. E se recusando a fornecer provisões aos homens de Davi no tempo da Turquia. Quando da Turquia. Quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele precisou de Nabal, e Nabal se recusou a ajudá-lo.
Glória seja dada no nome santo do Senhor Jesus. Mesmo depois que Davi e seus homens terem protegido o seu rebanho naquele tempo. Davi estava fugindo das ameaças e da ira de Saul. Então, qualquer ajuda da parte de Nabal seria bem-vinda. Mas ele foi um homem muito mau, como seu servo de Davi, deixando Davi com muita raiva. Nabal, ele pensou, né? Nabal não, me desculpa a igreja. Davi imaginou, como eu ajudei no tempo da Toquia, é o tempo agora de eu precisar dele, eu sei que ele vai me servir. Foi ao contrário. Nabal quando ele trata Davi mal, aí é quando Davi decide atacar a casa de Nabal. Mas um dos seus jovens, daqueles 3 jovens que ele tinha, que eram os seus empregados, um deles vai e avisa a Abigail, que Abigail, como a Bíblia fala, era uma mulher generosa, humilde, corajosa e determinada, e prepara uma oferta, como fala aqui no versículo 25, o 18. Então ela preparou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, com cachos de passas, e 200 pastas de espigo passadas. Montou no seu jumento e levou foi até o encontro de Davi, para que não destruísse a casa do seu esposo e tudo que lá existia. E com suas palavras corretas, ela impediu a tragédia no seu lar. Abigail era uma mulher que sabia falar, sabia se expressar. Mesmo ela levando tudo aquilo para Davi, mas foi a palavra correta que impressionou aquele grande rei de Israel. Glória seja dada no nome santo do Senhor Jesus, impedindo o derramamento de sangue. Impediu o derramamento de sangue, se tornou em paz através da atitude de Abigail. Glória seja dada no nome santo do Senhor Jesus. Se Abigail fosse uma mulher fora do limite, estressada, não tivesse paciência, não tivesse sabedoria, o que ela deveria fazer? Calar sua boca e ver a tragédia acontecer. Mas ela foi uma mulher sábia. Ela viu que tudo que ia acontecer, a destruição ia ser completa. E ela não permitiu que isso acontecesse. Essa é uma passagem, principalmente de vocês, casais. E muitas das vezes, tanto faz um homem como a mulher. Um entendeu o outro. Um, quando vê o outro de cabeça quente, tentar ajudar de alguma forma para que o pior não aconteça. Verdade. O mesmo que essa Abigail fez é o mesmo que você, homem e mulher, tem que fazer. Um entender o outro. E antes de acontecer o pior, vocês agir no momento e na maneira certa. Glória seja dada no nome santo do Senhor Jesus. Aí foi quando que aconteceu. Ela evitou a tragédia na sua casa, na sua família, com seu esposo. E Deus viu tudo lá de cima. Mas sabe o que aconteceu? Dias depois, Nabal morre. E o que aconteceu? Ela se tornou a esposa do maior rei de Israel. Para você ver como Deus trabalha na vida do ser humano. Ele fez tudo isso. Ela não teve raiva dele, ela não brigou com ele, ela não discutiu com ele, apenas procurou Davi. Tudo aquilo que Davi estava necessitado, ela foi e levou e se prostrou a seus pés, implorando para que a tragédia não acontecesse na sua família. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Ela se tornou a esposa do maior rei de Israel. É muito lindo, não é isso? Veja que Nabal
coração. Pois a gente tivemos que viver o exemplo, seguir o exemplo de Abigail. Uma mulher paciente, uma mulher certa que muitas das vezes a gente como mulher quer tirar a paz do outro, também o outro como homem quer tirar a paz da sua esposa. Mas se a gente tomar atitude, conversando com Deus, buscando Ele em oração, tentando ser melhor um para o outro, tudo dá certo. Como Deus na vida de Abigail. Ela não discutiu, ela não trocou caminho de outra maneira, ela apenas foi determinada aquilo que estava no seu coração. Procurou Davi e a guerra acabou. Porque se aquilo acontecesse na vida na casa dela, seria uma desgraça. A tragédia seria completa, como a Bíblia fala. E também as características de Abigail é um grande exemplo para nós, mulheres. Ela foi uma mulher sábia, inteligente nas suas decisões. Ela, glória seja dada no nome santo do Senhor Jesus. Ela foi uma mulher compreensiva, agradável e paciente e determinada. E também uma mulher corajosa. Montar um jumento, juntar tudo aquilo que ela queria levar para Davi, como ela levou, e ela foi e enfrentou. Ela não pensou o que poderia acontecer quando ela avistasse Davi. Mas ela correu antes que o pior acontecesse e deu certo. Verdade. Veja como as coisas podem dar certo na tua vida e na minha vida. Quando a gente procuramos detalhes que vai nos unir um com o outro. Eu digo isso com você, né? Que eu nem tenho marido e também no momento nem quero. Até o dia que Deus me permite que eu estou aqui, nunca pretendi, mas é um exemplo para cada um de vocês. Cuidar do marido de vocês e vocês, homens, cuidar da mulher de vocês. E um entender o outro. Um, quando vê que o outro estão querendo se entender, ter paciência, pedir sabedoria a Deus e tentar entender um com o outro para que o pior não aconteça. Verdade. E essa mulher, ela foi uma mulher determinada nas suas decisões, como a Bíblia fala. E que nós precisamos desse exemplo de Abigail. Oh Deus, se a gente fosse um povo tão paciente, como as coisas seriam diferentes. Como as coisas mudavam em nossa vida, em nosso lar, em nossa família e em nossa caminhada. Mas a diversidade da vida, muitas das vezes, quer nos tirar o prazer daquilo que Deus coloca em nossos pensamentos, em nosso coração, e tomamos decisões precipitadas que muitas das vezes quebramos a cara e em vez de dar certo, dá tudo errado. Verdade. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. E esse exemplo de Abigail fica para mim e para você nesta noite. A gente agir no momento certo e tomar a decisão correta para a nossa vida, para a nossa caminhada, para nossos filhos, nossos maridos, vocês, marido de vocês, suas mulheres, seus parentes, sua vizinhança, seja a quem for. A gente tomar decisões antes de a gente agir e lá na frente dar errado. Que exemplo Abigail nos deixa nesta palavra poderosa do Senhor Jesus? Mulher corajosa, né, meus irmãos? Analise bem a vida de Abigail. Ela é uma mulher bonita, determinada, fiel a seu marido. Para você ver, eu acho que quando a gente tem que passar por algo na vida, é a escolha que a gente faz. Uma mulher tão determinada, tão corajosa, tão linda. Veja com que ela foi se casar com um homem mau. Um homem mau que não tinha dó de ninguém. Um homem da maldade no seu coração. Só pensava o mal e na sua riqueza. E nada de ajudar aquele que deu a mão no momento que ele precisou.
E é triste a gente ver isso também hoje em dia na vida das pessoas. Quantas das vezes você dá a mão a alguém que estava tanto necessitado naquele momento, e quando você deu a mão, e quando você precisou, virou as costas para você. Aleluia, glória a Deus. Exemplos que a gente já conhece muitos aqui neste lugar onde vivemos. No momento que precisamos, fizemos tudo para que a pessoa ficasse de pé, para que a pessoa prosseguisse adiante. E no momento que você precisou, virou as costas. Você ficou sozinho, só você e Deus. Quantas das vezes fazemos o bem e recebemos o mal? Eita, glória a Deus. Mas tem um Deus que tem cuidado, como Ele cuidou aquele de Abigail. Como Abigail foi determinada nas suas decisões, foi determinada nos seus planos, nos seus projetos, Deus também é na nossa vida. Glória a Deus. Vamos se tornar um Abigail e não Nabal. Porque o Nabal está por aí solto, matando, roubando e destruindo a vida daquele que dá lugar para ele morar. E Abigail não. Abigail ela foi firme. Ela foi uma mulher de fé. E a Bíblia fala sobre isso também aqui, viu? Abigail era uma mulher, no versículo 3, uma mulher, era um nome de uma. Abigail era uma mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era um duro e maligno. Mas ele era da casa de Caleb, viu? Caleb, que quer dizer, eu pesquisei, que era um homem de fé. Ele era da casa de Caleb. Mas a fé que Caleb tinha junto a Deus, ele não seguiu os seus caminhos. Ele continuou na maldade no seu coração. E a maldade foi tanta que Deus viu o que ele tinha feito já. Mas Deus, o que Deus faz? Deus leva ele. Ele morre. Ele morre. Por quê? Porque Deus, a gente fazemos de tudo aqui nesta vida. Mas chega um momento que Deus vê que não tem mais gente em condições. Deus dá a oportunidade para que a gente siga os caminhos do Senhor, para que aquilo que vai levar a gente ao céu, Deus vai dando oportunidade, vai dando corda, vai soltando, mas chega um momento que também Deus se cansa, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. E no momento que você quer fazer coisas boas da vida do ser humano, Deus siga o caminho, Deus diz é assim, a humanidade vê que as coisas não é do jeito que o mundo quer, é do jeito que Deus quer. Deus pede mudança na vida do ser humano, mas o ser humano tira as portas para Jesus. E quando Deus tira a mão, meu irmão, já era, viu? O mundo aí toma conta. Porque ai daquele que deixar os pés do Senhor e viver neste mundo de pecado. Todos sabemos que o caminho é Cristo, não tem outro. Deus tem dado a oportunidade a cada dia ao mundo que está aí fora. O povo se entregando ao mundo de pecado. E a gente estamos aqui nesta maravilha, ouvindo e seguindo os caminhos do Senhor. Que a gente venha sempre lembrar que Deus tem cuidado da igreja. Deus tem cuidado de cada dia de mim e de você. E não pense que o nosso Deus tem tirado a mão dele de cima de você, nem de cima de mim, não. A gente está protegida debaixo da proteção do nosso Deus. E tem uma, Deus quando faz algo, antes de acontecer, Ele avisa. Mas o ser humano tem um coração tão duro, tem os olhos fechados, fecha os olhos, tapa os ouvidos para que não ouvir a voz de Deus. Aí lá na frente reclama e diz, por que Deus não me viu? Por que Deus não fez isso na minha vida? Mas tu desse lugar para o Deus trabalhar? Meu Deus! Tu não desse lugar para Deus trabalhar. Eu tenho falado a cada dia, mas a humanidade não quer. E aquele que ainda tira um tempinho para estar na presença de Deus, ouvir a sua palavra, ele aí tem a garantia de Deus na sua vida. E a qualquer momento eu sei que a decisão vai ser tomada. Porque Deus, o Espírito Santo, trabalha de forma que eu e você não entendemos e não vimos o trabalho dele. Glória seja dada no nome santo do Senhor Jesus. Como a Bíblia fala que eu pesquisei, que quer dizer confiado, quer dizer
covarde, ignorante. Na hora que o amigo precisou da ajuda dele, ele negou, como muito tem negado a mim e a você. Nesse mundo, meu Deus, que a gente vem. Precisamos de algo que não encontramos. Se sentimos só, primeiramente Deus e alguns da família, porque nem todos da família te acolhem da maneira que você necessita e quando você quer. Muitos também viram as costas para você. Mas tem um Deus que não vira as costas. Tem um Deus que protege. Tem um Deus que vê. E tem um Deus que sabe a tua determinação e a minha para a glória de nosso Deus. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus faz maravilha na vida dos seus filhos, mas também obedecer. É obedecer, é viver a palavra, é fazer de tudo para não escapar da palavra nem dos caminhos do Senhor. Eu nunca vi um Deus tão grande como esse, que tem feito maravilha na vida das pessoas e as pessoas não reconhecem o Deus dessa terra. Meu Deus, e a gente muitas vezes se entristece bastante com as diversas situações que está aí fora. O mesmo Deus, inclusive vai dizer, o mesmo Deus que foi na vida de Abigail, ele é na tua vida e é na minha vida. Não troque, viu? Abigail por Nabal. Seja Abigail, mulher determinada, corajosa, fiel e muito bonita. Atendeu o pedido dos servos de Davi, foi até a ele e tudo deu certo. Glória seja dada o nome santo do Senhor Jesus. Sempre é bom, meus irmãos, falar de Jesus. A gente, quando chegamos aqui na frente, a gente treme um pouquinho, porque não adianta a gente dizer que a gente não treme um pouquinho. Mas quando a gente é convocada para falar de Jesus, ele nos ensina, ele nos dá a direção. E não tem a que atender, a gente tem que temer ao mundo aí fora. Mas a palavra de Deus não, fazer a obra do Senhor não. É gratificante viver fazendo a obra de Deus. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Quero agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida e mais uma graça que Ele tem dado no meio da minha parentela. Eita, Deus eu sei que não é simples de oração, assim, né, de colocar aqueles bilhetes aqui, o que você deseja no céu. Mas Deus tem dado vitória. Veja, meu irmão. Como Deus trabalha de forma diferente, a gente não entende o trabalho de Deus. A gente pede tanto alto a Deus em oração e consagração. Deus faz isso, Deus aquilo, Senhor lá, Senhor. Eu sei que o Senhor nem é surdo, nem é bobo. Ele sabe já o que tu está pedindo dentro de ti, mas Ele quer que saia do teu lado. E a gente pede algo a Deus, e às vezes na nossa casa, dentro de casa não acontece, mas acontece fora da tua parentela. Vitória, meu irmão. Quando a gente crê, quando a gente coloca a nossa fé em ação e confia no Deus que a gente serve, a gente vê vitória. E Deus deu outra vitória no meio da minha parentela. E foi através daquele bilhetinho, viu, por escrito, eu colocava aqui na caixinha, clamando e buscando e me lamentando, porque só Deus sabia. Porque não tem coisa melhor do que nós veio, a família veio. Não tem coisa melhor do que nós veio, Deus dá vitória à nossa família. E Deus deu. Assim como Deus tem dado a minha parentela, também vai dar aquele que tem buscado em oração e pregando a Ele. Amém? Quero agradecer a Deus primeiramente, ao pastor Jair, a diaconisa Aniele, e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bênção, né? Deus continue abençoando a nossa irmã Márcia, que dirigiu o culto, a diaconisa Ciene, por esta palavra tão maravilhosa aos nossos corações, de muita edificação. A todos que louvaram o Senhor, que tiveram aí essa oportunidade, seja Deus louvado. Já informo aos irmãos que amanhã até o encerramento, segue-se no horário normal, e amanhã eu estarei ministrando a palavra do Senhor para a glória de Deus. Vai fazer um barulho santo aqui amanhã, meu irmão.
Porque Deus me deu uma mensagem. Deus me deu uma mensagem que eu ainda nunca preguei ela, mas eu vou pregar ela amanhã. E é tremendo, para a glória de Deus. Quando é para a glória dele, tudo é para ele, nós não somos nada, e a ele seja toda a glória. Diaconisa Daniele vai estar apresentando os visitantes e também já fazendo a oração final do culto. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus. Também cumprimentamos uma paz do Senhor. Convido Simão de 10 e nessa noite deixar conosco a. Qual é o seu nome? A irmã do irmão, o Diácono Leandro, né? Não estava lembrando, não, viu? Seja bem-vindo, que o Senhor continue abençoando e volte sempre. E desejamos agradecer ao Senhor Jesus nessa noite, né, por mais este dia de campanha, que o Senhor continue abençoando a todos. Oremos, soberano Deus, eterno Pai, que estás nos céus. Neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Deus, estar na tua presença. Nós te louvamos por tudo quanto o Senhor dispensou para cada um de nós nessa noite, pelos louvores, por tua palavra.